Cíntia Michels está na área, e na área comigo hoje, ela, que é formada em publicidade e propaganda, atua como fotógrafa especialista em gestantes, bebês e crianças, possui o seu próprio estúdio há mais de 20 anos e se consolidou como uma renomada fotógrafa de família que acompanha os seus clientes em vários momentos importantes de suas vidas, com uma característica muito especial que é fotografar sempre com muita alegria. Seja muito bem-vinda, Fernanda Sá. Ai, Cíntia, muito obrigada. Eu estou assim muito feliz, muito lisonjeada com esse convite. Para mim é muito especial estar aqui com você hoje e contar um pouquinho dessa minha aventura com a fotografia de pessoas, gestantes, bebês, as famílias. É muito bacana. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque você tem uma história de vida muito bonita, uma profissão muito bonita. Você está Obrigada. sempre em momentos muito importantes da nossa vida. Sim, é muito legal, sabe? Eu estou sempre assim rodeada de pessoas que estão felizes, às vezes um pouco ansiosas, né? As gestantes são ansiosas, mas assim, é um momento mágico e para mim é muito importante eu trazer isso para a fotografia, eu retratar isso é muito importante. E é um desafio, né? Porque é uma sensibilidade de olhar que você nasce com ela ou você desenvolve ao longo do caminho? Então, aí eu acho que as duas coisas, né? Você tem sempre uma afinidade, um interesse, né? Um interesse em conhecer a pessoa, em qualquer história, como que o casal se juntou, como que eles estão juntos, como que eles estão construindo a família. Agora, é muito legal, porque você transforma isso em arte, né? Você transforma isso em coisas bonitas, em imagens interessantes. E principalmente, Cíntia, essa coisa da fotografia de família, ela vai ajudar a contar a história da criança, né? Eu não sei se você tem álbuns de família. Tem os que a gente fez com você. Não, da sua história. Da minha história. É. Da minha história. Tem álbuns muito especiais da época que a gente, né, imprimia foto, Exatamente. colava. Então, assim, hoje você é uma mulher adulta, quando você lembra da sua infância, você não tem exatamente a certeza de até onde você lembra porque você memorizou estando lá, ou histórias que contavam e mostravam a fotografia. Olha, aqui era o seu quartinho. Esse era o seu brinquedo que você gostava. Essa é a sua avó. Essa é a casa da sua avó. Esse quintal você gostava de ficar. Então, isso tem um valor inestimável. Mesmo hoje, nesse mundo em que você tem tanta fotografia, todo mundo aqui, todos os lugares que você for, todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso, né? Mas organizar isso, selecionar isso, separar e principalmente guardar isso é muito importante. E essa é a minha profissão. E é linda, né? Você foi falando, eu fui me emocionando porque eu fui lembrando dos ensaios que a gente fez juntas quando eu estava grávida. Uhum. E esse momento todo, o início, né? Estar com o bebê recém-nascido e poder registrar isso de uma forma poética, porque é o que você falou, a gente tem muitas fotos e ao mesmo tempo, tanto que as suas estão num lugar especial, todo mundo que entra lá em casa estão lá na bancada em da álbuns, entrada, em álbuns. Porque é uma insistência muito grande, né? A gente sempre fala que foto boa é foto impressa, foto que você pode pegar. Você imagina que num passado não muito distante, o que acontecia? As famílias se reuniam numa noite de Natal, por exemplo, e cada mãe tinha a sua câmerazinha. Então ela ia lá, tirava sua fotinho com filme, avançava, tirava. E aí, quando se encontravam na festa, no Natal, quando se encontravam na festa do Réveillon, todas levavam seus albinhos. Para mostrar. Os albinhos do laboratório, com aquela folhinha de plástico. E aí eu fiquei bem nessa foto, você faz uma cópia para mim? E tinha umas que roubavam. Então, as mães chegavam em casa e olhavam assim, cadê a foto que estava aqui? Ela pegou, eu tenho certeza. Então, isso era muito interessante, porque não só você tinha um encontro ali de fotos, como você tinha o olhar de cada uma. É verdade, Percebe como isso é bacana, né? E assim, hoje é diferente, não é melhor nem pior, só é diferente. As pessoas compartilham, então você entra no perfil de uma rede social dessa pessoa e fala, puxa, olha que bacana essa foto. Você às vezes vai numa reunião e você fica ansiosa esperando pelos stories, né? Para saber como foi, como que a pessoa mostrou e apresentou aquilo.
Então, não é melhor ou pior, só é diferente. O importante é realmente fazer as fotos, né? É verdade, porque é algo que fica. Você não tem como voltar no tempo e decidir fazer isso depois, né? Não. Para mim foi uma experiência muito especial, a vivência toda de fazer as fotos e hoje a lembrança, porque realmente a gente tem fotos de altíssima qualidade e com esse olhar, essa sensibilidade que a gente vê que você tem muito, a gente vê que você brilha os olhos quando você Eu está brilho. falando Eu da adoro. Eu fotografia. adoro. Então, eu queria saber o que te fez escolher essa profissão. Você já tinha essa sensibilidade? Já era uma coisa que foi uma coisa que te chamou? Ou foi uma coisa que, por algum outro motivo, você começou a fazer e se apaixonou por isso depois? Então, são os 20 anos, né? Os 20 anos a gente vive uma vida de workshops. A gente não sabe até que ponto a gente escolhe e a gente é levado. Então, você é convidado, você vai. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu sempre falo para as minhas filhas: vão. Chamaram vocês, vão. Com uma certa conduta, porém sempre experimentando tudo. Eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de composição, de luz, de cores. Num primeiro momento, eu achei que eu ia seguir para a direção de arte criativa em publicidade, tanto é que eu estudei publicidade. Só que a fotografia ela foi sempre me pegando. Então, eu fiz cursos de fotografia de natureza, trabalhei num estúdio de fotografia de produto, publicidade mesmo na veia, na época dos filmes. E em cada lugar que eu passava, eu ia pegando alguma coisa. Então, assim, a seriedade com a profissão, o compromisso, conhecer o cliente, entender o que é o cliente. Sempre aquela questão, né, Cíntia, muito importante, da percepção versus a perspectiva. Então, você ter uma percepção do momento, porém sempre tentar olhar por uma outra perspectiva, porque isso sempre enriquece, a gente não fica fechada na nossa percepção, no nosso olhar. Então, é muita coisa aconteceu. Até que eu engravidei. E aí, minha amiga, aí foi assim, eu fiquei louca. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Nada que eu tinha vivido até então veio com tanta força como quando eu engravidei pela primeira vez e pela segunda vez. Então, eu não posso falar que é só da primeira filha, a segunda filha também. Mas assim, aquela sensação de crescimento de 9 meses, aquela construção daquela expectativa, era muita coisa. A gente é um workshop, não um podcast só sobre isso. É verdade. Vamos resumir. E, de repente, o bebê nasce. São 9 meses crescendo e, de repente, o bebê nasce. E aquela barriga ficou histórica. E eu olhava para minha barriga e eu falava para o Marcos, meu marido, cadê minha barriga? Ele falava, sua barriga está lá no bercinho. Eu falava, não, aquela lá é a nossa filha. A minha barriga não está mais aqui. E isso ficou na minha cabeça. Aí tive a primeira filha, tive a segunda filha. E isso vai lá, fica lá, né? Fica lá. E eu trabalhando, fotografando, ainda não fotografava pessoas, ainda trabalhava com produtos, né? Até que um dia eu tive um insight e falei, puxa vida, se eu trouxer essa gestante para viver uma experiência muito intensa e muito especial, quando ela está com o barrigão, ou seja, ela está naquele final, a gestação está prestes a terminar e o bebê vai começar, será que isso não vai ajudá-la na hora de se lembrar, né, desse vazio que fica depois que a barriga termina? O que pode acontecer? E, Cíntia, é importante eu falar o seguinte, porque hoje qualquer pessoa que nos escute, nos assista, fala, mas ensaio de gestante. Em 2003, 2004, 2005, isso não existia. Para contextualizar um pouco, tá? Você alugava um filme na locadora de filmes nessa época. Só para lembrar, né? Você não tinha rede social. Não tinha iPhone, gente. Não tinha iPhone, entendeu? Você não tinha... Site era uma coisa assim que, nossa, construir um site. Não era? Construir um site. Então, não existia essa experiência de você fazer um ensaio de gestante. E o que a publicidade me ajudou foi a faculdade foi a construir, criar um produto. Fantástico. Então, assim, a primeira gestante que eu coloquei falou, bom,
é bacana, vamos fazer foto de gestante, né? Como que a gente vai fazer isso? Aí eu peguei, chamei a minha produtora, chamei uma maquiadora e falei, o que que a gente faz? Eu não sei. Bom, temos que fazer foto dela, ela tem que estar bonita, beleza. E a barriga é para fora? Vai mostrar ou não vai mostrar? Ah, acho que tem que mostrar. Então tem que mostrar a barriga. E o que que a gente faz? E Qual é a referência? Ah, história, vamos né? entrar no Pinterest? Não existia Não Pinterest. existia. Pega na Bom, revista é alguma um retrato. coisa. Aí vem, bom, o que que é um retrato? O retrato é você se conectar com a pessoa, é você tem toda uma questão estética. Então você tem a estética do corpo grávido. Então alguns ângulos não funcionam. Então vem mais ou menos como fotografar um produto, né? E aí foi muito interessante porque eu chamei 3 pessoas. Eu convidei 3 mulheres. E a primeira me falou: posso levar o meu filho mais velho? Eu falei: levar o filho mais velho, né? Aí a segunda falou assim: você poderia fotografar o bebê depois que ele nascesse? Ai, que ideia boa! A terceira: meu marido pode participar da sessão? Eu falei: lógico. E ele chegou com ela, ficou entediado. Eu falei: chegar depois. Então, é muito interessante isso, porque eu sempre procurei criar produtos que fossem consumidos e que fossem, assim, compreendidos pelo cliente. Isso me ajudou muito a depois a entender o meu cliente. Quem que é esse cliente que vai consumir esse produto, né? Então, essa é mais ou menos como eu entrei na história, né? Isso há 20 anos atrás. Pioneiríssima, né? Abrindo caminhos para justamente isso. Hoje em dia tem toda uma gama de produtos e serviços olhando para gestantes e Sim, recém-nascidos. Na época era tudo mato, né? era tudo mato. E assim, qual foi a primeira dificuldade mercadológica que a gente encontrou? Como comunicar para as gestantes que isso era um item interessante de enxoval? É, porque tem todo o orçamento, uma disposição, um tempo para ir, tem todo toda uma experiência, né? Tem E um antes, um durante a fotografia e um pós, que isso. depois você também vai E escolher. criar o desejo. Contar para ela o quanto isso é bacana. Aí, para você ter uma ideia, na época, eu tive divulgação no rádio. Você Jura? pode imaginar? Sensacional. Sensacional. Publicitária, né? Não, Estratégica. foi uma consequência. Eu contratei uma assessoria de imprensa, ela colocou um anúncio não, uma matéria, não foi um anúncio, foi uma matéria, no Estadão. Olha que Essa bacana. pessoa viu, isso foi no domingo, um caderno de domingo, e na segunda-feira, essa jornalista, eu tentei achar o áudio, eu não consegui. Mas é muito interessante, porque ela fala assim: você já imaginou grávida? Você fazendo um ensaio para mostrar a beleza da gestação? Não, é muito É legal, porque muito rádio é legal. muito legal, É, né? rádio é muito bom. Eu adoro. E então, quando a gente começou, e a divulgação foi via matérias na televisão, que atingia muita gente, 2006. E aí eu fui ficando conhecida como a fotógrafa de grávidas, entendeu? E o que foi muito bacana é que o mercado abriu para todo mundo que estava interessado. Vários fotógrafos e fotógrafas começaram também a fazer. E aí a coisa começou. Aí E, pega um momentum assim que vai, né? E exatamente. você tem uma experiência também muito diferenciada e acho que muito válida, que é a experiência de ter o seu próprio estúdio. Então, Sim, além da habilidade de fotografar, de toda essa sensibilidade que a gente tem trazido, é essa experiência como empreendedora, porque ter o estúdio demanda outras habilidades, abre novos desafios e agora uhum, você precisa fazer a gestão de um negócio, sim. além da entrega do teu serviço e do teu produto através da fotografia. Então, como foi para você essa virada de chave de agora eu sou uma empreendedora também? Uhum. E como você se preparou e se desenvolveu para encarar esses desafios inerentes ao empreender? Então, tá no meu DNA o estúdio. Eu fui criada, eu nasci dentro do estúdio, né? Eu comecei a fotografar dentro do estúdio. Então, eu sempre gostei. A minha fotografia, ela é muito simples. A minha luz é muito simples e eu não uso fundos elaborados. Eu coloco a pessoa num fundo branco e sou eu e ela. E ali a coisa tem que acontecer. Então, para mim, desde sempre eu tinha que ter o meu estúdio,
tem aquele fetiche do fotógrafo que tem que ter pé direito duplo, tem que É ser maravilhoso alto. o seu estúdio. Ele é uma É um delícia. sonho. E eu achava, na minha cabeça, que eu tinha que extrair essa pessoa do mundo e colocá-la lá dentro do estúdio para que ela vivesse uma experiência. A quarta ou quinta família que eu recebi, o marido, ele chegou depois, já que eu já tinha, né, recebido essa dica, fizemos as fotos e ele, isso eu estou te falando, 2005, 2006, ele terminou as fotos, chegou para mim e falou assim, nossa, Fê, que coisa incrível, eu acabei de viver uma experiência no seu estúdio. Eu fui acolhido, eu me diverti, eu me senti seguro pela sua direção, eu estava ansioso, eu estou saindo daqui feliz da minha vida e eu não vi nenhuma foto. Olha, Nossa, isso aqui é depoimento, hein? Mais não, gratificante. eu nunca tinha pensado. Ele não viu nenhuma foto. Imagina você entrar num verdade. restaurante e sair feliz sem ter comido nada. É Falei, bem... cara, isso Só sentir o cheiro. é muito importante. Muito. Então, isso é um dos valores do meu trabalho, do estúdio, da experiência comigo, com a Fernanda Sá, é viver uma experiência. Então, para isso, eu preciso do estúdio. Agora, você está falando administrar um estúdio. É a coisa dinâmica. O que aconteceu? Vamos lá, eu sou 20 anos, né? Tinha recepcionista, tinha assistente fixo, tinha laboratorista, isso tudo não existe mais. Então, tem uma mudança. Você imagina que quando eu construí o meu site, estavam começando aquelas agências digitais que pesquisavam as AdWords, então você tinha que pagar o leilão. Era tudo muito novo e muito complicado. Hoje já... Era tudo muito distante, né? Era quase que um item de luxo dentro do negócio, hoje é essencial. Exatamente. Então, hoje você está discutindo inteligência artificial e você precisa discutir inteligência artificial. Então, antigamente você tinha um anúncio numa revista, um rádio falando de você. Eu amo rádio. Não é interessante? Rádio é um sonho, eu adoro. É um sonho. Hoje você para você fechar negócios, você tem que ter engajamento, né? Uma palavra que não existia, né? Você precisa estar conversando também é terrível, mas tudo bem. Conversar com a inteligência artificial e entender onde ela pode te ajudar nos processos, né? Agora, uma coisa que também é muito importante, Cíntia, como eu busco um trabalho de excelência, o que eu não sei fazer direito, o que eu não faço bem, eu delego para quem faz muito bem. E isso é muito importante. Isso sempre foi muito importante desde o comecinho e isso permanece até hoje. Essa coisa de você querer fazer tudo, abraçar tudo, isso para mim não é muito fácil, porque eu sou um pouco controladora e muitas vezes, quando eu não consigo comunicar para a pessoa muito bem o que eu quero, é que as coisas não funcionam bem. Entendeu? Não é isso? É isso. muito importante. Você me fez lembrar uma lista assim, de situações que eu aprendi ao longo do caminho. Exatamente. A qualidade da entrega, ela está muito diretamente proporcional à qualidade do que foi conversado do antes, briefing. né? Do tal tem do um briefing. nome para isso. Do você briefing. tem que saber fazer um bom briefing. Você tem que explicar, porque a pessoa não tem como ela adivinhar. Só que aí você também tem que entender o que você está precisando, entendeu? É simples e complicado ao mesmo tempo, como muitas coisas na vida. E é algo que você desenvolve ao longo do tempo, né? Para mim foi uma coisa que eu fui aprendendo na experiência, seja como líder, seja com funcionários, onde fosse. É algo, seja na maternidade. Nossa. Porque se você não tem uma clareza, a criança não vai... Maternidade é uma escola absurda. Né? Exatamente. Maternidade é coisa séria. Então, isso realmente é algo que a gente vai desenvolvendo e vai percebendo. Isso faz total diferença, porque aí você consegue ter esses parceiros, né? Sim. Na inovação, a gente fala muito isso. Lá no Vale do Silício, sempre tem esse dizer, né? Seja excelente no que você é bom e terceirize o resto. Sim. Que é exatamente o que você já sacou há muito tempo atrás. Sim. E por isso você tem essa
essa longevidade no teu estúdio Uhum. junto com prosperidade. Ai. Então, maravilhosa. Obrigada. Não, é Vou verdade. ficar vermelha. Eu acho admirável porque você conseguiu unir partes, né? Você ser uma especialista em uma área é uma profissão, empreender é outra Sim. profissão, e você comunicar é outra profissão, e você Sim. conseguiu unir e gerar um equilíbrio disso. Inclusive, você ministra palestras e workshops, você ensina as pessoas a fazerem isso. Então, o que você diria que são os principais pontos de atenção para os fotógrafos que estão no mercado, que querem se destacar de alguma forma? Então, é tanta coisa que a gente pode dizer sobre isso. A primeira é aprenda a fotografar. Porque uma coisa que eu achava engraçado, mais ou menos, agora já vamos falar de 2015, 14, eu ia para os workshops, para palestras, né? E as pessoas iam conversar comigo, me davam um cartão, e o cartão era mais bonito que o meu. O meu, eu nem tinha cartão, o meu era desatualizado. E é engraçado que as pessoas acham, bom, algumas pessoas, né? Não são todas. Eu vou começar a fotografar porque isso dá dinheiro, não precisa, hoje é muito mais, o investimento é menor. Quando eu comecei, para você ter um estúdio, o equipamento fotográfico era caríssimo, mas você comprava uma vez só, que era caro também, eram os filmes, né? Hoje você tem as câmeras muito mais baratas, porém elas vão se tornando obsoletas, né? Elas, dependendo do número de cliques, você precisa renovar o seu equipamento, comprar uma câmera nova, mais atualizada, mais ou menos como o telefone, tá? Uhum. Então, aquela vida útil pré-programada, né? Exatamente. Que a gente sabe bem. Então, as pessoas, hoje, os softwares, os programas, eles resolvem tudo o que você fizer de errado. E agora, cada vez mais, né? Mas você... Então, aí vem aquela questão. Você quer ficar no grupão com todo mundo? Beleza. Eu não consigo conversar com essas pessoas porque eu nunca pensei... meu valor nunca foi esse. Meu valor sempre foi trabalhar para poucas pessoas, mas trabalhar com muita atenção. A fotografia, Cíntia, ela tem uma coisa fantástica, porque ela abraça todas as personalidades. Eu me considero um pouco tímida e eu gosto muito de estar com as pessoas. Então, por exemplo, eu nunca fiz evento. Eu tenho vergonha de ficar, entendeu? De entrar com a câmera. Eu ficava assim. Eu fui convidada para fotografar a peça da minha filha na escola, aquelas peças. Eu ficava constrangida com o barulho da câmera. Entendeu? E tem gente que não. E tem gente que quer estar lá. Então, eu jamais seria fotojornalista. Eu não faço eventos, festas, casamentos. Meu negócio é outro. Meu negócio é fazer um retrato e desaparecer. Eu entro na pessoa. Por que você é minha grávida? Né? Você sempre vai ser grávida para mim. Não adianta. Eu não me assusto. Já passei dessa fase. Já Por que o seu ensaio foi tão especial? Porque você é uma pessoa muito única. E eu percebi isso quando a gente começou a conversar lá no estúdio. As histórias que você me contou, como vocês se conheceram, como vocês casaram, era tudo diferente. E quando eu vejo uma pessoa assim, eu arregaço as mangas. Fer, fiquei emocionada. Não, é porque eu não posso fazer uma foto comum para essa pessoa. Eu tenho que entrar e a gente vai juntas. Percebe? A gente vai juntas. O retrato, eu falo, as pessoas chegam para mim, é engraçado que elas falam assim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falo, eu que tenho que conseguir. Confie em mim. Quando você vai numa consulta no seu dentista, você não vai ansioso, será que eu vou conseguir ficar com a boca aberta? Não é verdade? É verdade. O dentista tem que resolver o seu problema. E 100% das pessoas, quando chegam no estúdio, elas acham que elas têm que fazer. E elas só têm que deixar, elas têm que relaxar e deixa comigo, confia em mim. Entrega, né? Exatamente. E o retrato é meio caminho para cada uma. E ela só vai vir se eu conseguir trazê-la, se ela sentir confiança. É como a entrevista. É como a entrevista e como muitas Essa outras troca. coisas, entendeu? Tem que ter conexão, né? Tem que ter conexão. E algumas pessoas você conecta na hora, outras você... Eu tive um caso, vou ter que contar.
a pessoa entrou no meu estúdio, ela olhou para mim e falou assim: eu só estou aqui porque meu marido insistiu muito, porque eu detesto fotografar. Bom, ela entrou já com o pé no peito. Eu tinha que bater o pé no peito dela também, porque... Não, Pra é o meu botar ambiente. respeito. É animal, entendeu? Aham. Eu virei para ela e falei assim: você não gosta das suas fotografias porque nunca ninguém fotografou você direito e eu vou fotografar você direito. Aí ela olhou, abaixou assim e entrou. Cíntia, ela fez 2 álbuns. Olha lá. Ela não fez um grande, ela fez 2 álbuns. Porque essa pessoa ela estava apavorada, entendeu? Tava na E defensiva, aí, né? exatamente. Então, é sobre as pessoas. E isso que é a magia da coisa, entendeu? Então, Ai, que você não delícia. precisa de ser, na minha opinião, eu respeito muitos profissionais que trabalham dessa forma, mas a Fernanda, eu não preciso de cenário, eu preciso de uma pessoa que tem alguma coisa ali acontecendo. Então, às vezes ela está muito insegura, às vezes ela está muito feliz, ela está apavorada, ela está muito preocupada com o filho dela, porque é o segundo filho, entendeu? Ela está muito ansiosa com a chegada do marido na hora do ensaio, como vai ser. E aí você vai... O retrato, você precisa desaparecer. O fotógrafo tem que desaparecer sem nunca desaparecer. Ele tem que estar ali, mas ele tem que desaparecer. E essa magia é muito legal. É muito legal e a gente observa isso nos seus retratos e no amor com o que você faz. Acho que essa é a coisa mais linda, assim, você tem tanto amor pelo que você faz que você realmente cria um ambiente de acolhimento que a gente se sente seguro junto com você. Então, Eu sou uma pessoa, eu tenho vergonha de fotografar, eu sempre acho que não ficou muito bom, ficou assim, isso. Eu prefiro vídeo, eu tenho mais facilidade com vídeo do que com fotografia. E você realmente cria esse ambiente amoroso que fica uma experiência guardada. Então, assim como essa entrevista, eu tenho muito a te agradecer. O nosso tempo, voou, a gente já ficou aqui acabou? nas nuvens. Ah. A gente sempre muito bem-vinda. E eu quero te agradecer Não, por tudo que você imagina, compartilhou, por essa eu que conexão. agradeço de você me chamar e poder falar sobre isso é muito bom. Eu espero que isso ajude as pessoas, né? Que elas se interessem por isso, que elas possam, dentro daquela loucura do dia a dia do trabalho, porque não é só flores, tem contas a pagar, contas a receber, né? Mas que você possa encontrar nesse turbilhão esse ponto de encontro com as pessoas. Porque Esse isso é o mais respiro, né? importante. Porque todas as pessoas querem ser escutadas. Todas as pessoas querem ser olhadas. Então, para a gente fechar, assim, o que eu considero mais importante, e assim, você já sabe a fotografia, você já conhece seu equipamento, você já conhece a sua luz, mas você tem que realmente estar presente com aquela pessoa. E não pode ser mais um ensaio. Você tem que estar lá. Você tem que olhar para as pessoas mesmo. Essa coisa que está se perdendo um pouco, né? Então, é uma oportunidade. E quando você faz isso, a mágica acontece. Que coisa linda! E volta... Eu normalmente já fecho nesse ponto, mas eu vou trazer uma coisa, porque a sua descrição da experiência de fotografar me traz muito para a experiência de entrevistar, porque é exatamente isso. É a presença, é quem está aqui comigo agora, que troca essa que está acontecendo, com as pessoas que estão no estúdio com a gente, tudo isso influencia, cria uma atmosfera, cria uma conexão. E sempre que eu falo de inovação, nas minhas palestras, eu procuro trazer o arco, né? Eu falo, a gente precisa fazer um arco entre o passado e o futuro e trazer o melhor do passado com o melhor do futuro para o presente. Sim. Quem conseguir fazer isso tem mais chances de ser bem-sucedido, porque você está efetivamente conservando o que é bom, abrindo espaço para um novo bom que pode entrar também e Muito importante complementar abrir esse espaço. e realizando. Então, você traz muito isso, porque a fotografia, muita gente pensa como algo do passado, mas ela fica cada vez mais tecnológica, só que com a essência humana. A essência não muda, assim. Não é sei. algo... E assim, outra coisa que não muda é essa alegria de você olhar para a fotografia, o que foi feito. Eu costumo dizer para as minhas clientes, seu filho só vai ter fotos dele se você fizer. E elas tomam um susto quando eu falo isso. É tão óbvio, né?
Ai, é mesmo, né, Fernanda? Mas é exatamente isso. A gente precisa estar presente e realizando. E você faz isso muito bem. Você é um exemplo para, seja lá qual for a profissão de quem estiver ouvindo a gente, você é um excelente Ai, exemplo de obrigada, como Cíntia. Quantos ser uma... elogios, meu Deus. De coração, você sabe disso. Então, eu te agradeço mais uma vez e Imagina, eu que agradeço... agradeço essa oportunidade maravilhosa, que delícia. Bom demais. É sempre muito bom trocar com você. E agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigada. Nós nos vemos no próximo episódio.